Pessoal, boa noite, então. Por favor, marquem a presença e vamos começar, né? Bom, dando sequência, então, no nosso estudo, nós encerramos a última aula falando aí de qualificação e tal. Bom, hoje o estudo é todo ele dedicado aos elementos de conexão, né? Eu mandei um material novo hoje à tarde, né? Está à disposição de vocês lá para acompanhar comigo. Bom, quando nós falamos do elemento de conexão, então, só para retomar, nós estudamos na quarta-feira que toda norma de direito internacional privado ela é primeiro indicativa, já que não se dedica à solução do caso, mas tão somente em apontar qual ordenamento jurídico aplicável para, então, solucionar o mérito da questão. E, além disso, nós aprendemos também na quarta-feira que toda a norma de direito internacional privado ela tem basicamente duas partes, né? Que é uma parte chamada de objeto de conexão, que é nada mais do que o Instituto de Direito Privado que presente naquela relação jurídica. E também o elemento de conexão, que é essa sim a parte da norma que aponta para o ordenamento jurídico cabível ao caso concreto. Pois bem, hoje, então, a proposta é que nós façamos essa análise das normas de direito internacional privado de uma forma um pouco mais particularizada, voltada para o estudo dos elementos de conexão, né? E hoje ainda nós vamos ver o artigo 1º e o artigo 7º da lei de introdução, para a gente começar a manusear. Pois bem, os elementos de conexão, eles são divididos pela doutrina em 3 espécies. Então, os elementos de conexão que são pessoais, a nacionalidade e o domicílio. Os elementos que são reais, que dizem respeito à localização do bem, da coisa. E os elementos conducistas, que dizem respeito aí ao local da celebração ou execução de um contrato, e também o elemento chamado autonomia das partes, né? Então, a partir dessa divisão, que nos ajuda bastante a entender, né, os elementos nas suas particularidades, nós podemos começar a conversar sobre os elementos em si, cada um deles, né? Eles são 7 elementos, coisa rápida, muito fácil de entender, tá? Eu só lembro para quem está chegando agora, boa noite, em primeiro lugar, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, lembrem de marcar a presença, tá? Pois bem, dando sequência, então, nós vamos conversar sobre o primeiro elemento de conexão. Eu não vou ficar colocando aí no chat, né, a forma como é escrito em latim, porque tem no material, tá? O primeiro elemento é o lex domicilii. Lex domicilii. Então, é a lei do domicílio. Esse elemento, pessoal, leva em consideração o domicílio do sujeito envolvido na relação jurídica, né? Então, agora é uma explicação um pouco mais genérica, e depois, quando nós formos estudando os artigos da lei de introdução, fica muito claro, muito fácil de enxergar, daí eu vou trazer exemplos e tudo mais. Então, a lex domicilii é o principal elemento de conexão no direito brasileiro, tá? O que é domicílio daí? Essa é a pergunta que nós fazemos. Bom, nós já aprendemos, não é, no artigo 70 e seguintes do Código Civil, o que é domicílio. Sim, aprendemos o que é domicílio para o direito civil brasileiro. A pergunta que eu coloquei é:
o que é domicílio para o direito internacional privado, né? Então, veja, claro, cada estado tem a sua regulamentação a respeito do que seja domicílio. Para o direito internacional privado, existe aí uma coincidência de conceitos, de forma que para o direito internacional privado, residência e domicílio recebem o mesmo tratamento, né? E o que nós sabemos que aqui no direito interno não é verdade, porque residência e domicílio são conceitos diversos, né? E além disso, para o direito internacional privado, é possível que a pessoa tenha apenas um domicílio. Aqui no nosso direito interno, nós sabemos que é possível que a pessoa tenha mais de um domicílio, né? Mas essas são algumas diferencinhas que valem a pena ser destacadas. O segundo elemento de conexão é o lex pátria. No lex pátria, nós não levamos em consideração o domicílio, mas sim a nacionalidade da pessoa. Esse elemento já foi o mais usado, já foi o que tinha mais destaque no direito internacional privado. Mas, conforme a contemporaneidade vai chegando, as relações sociais vão avançando, a globalização se desenvolve, nós passamos a perceber um número muito maior de pessoas com dupla nacionalidade, ou até tripla nacionalidade, como já vimos. E isso dificultou a aplicação desse elemento de conexão, que acabou perdendo terreno para o elemento domicílio. No entanto, e não obstante, ainda se aplica, né, o elemento nacionalidade em alguns casos, como, por exemplo, no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Introdução, que nós faremos leitura mais adiante na aula de hoje. Tá? E, além disso, além desses conflitos de nacionalidade, existe o caso do apátrida, né? Como é que eu vou falar de aplicação de um elemento nacionalidade para aquele que foi desprovido da sua nacionalidade? Na verdade, isso dificulta muito a aplicação do elemento lex pátria. Por isso que ele perdeu terreno para o lex domicili. Tudo ok até aqui, turma? Sim, professor. Então vamos que vamos. Então tá bom. O terceiro elemento é o lex fori. O elemento lex fori, pessoal, ele considera o local onde se desenvolve a relação jurídica. Então, veja, não considera onde ela foi celebrada, nesse caso, mas sim onde ela se desenvolve. Tá? Nós vamos encontrar esse elemento no artigo 8º. Quando nós formos fazer a leitura dele, eu vou também reforçar e aprofundar o que for necessário. O quarto elemento é o lex rei cita, ou cite, né? Lex rei cite. Aqui leva em conta o local onde a coisa está localizada, onde a coisa está situada, para bens móveis e imóveis, quer dizer, para os bens corpóreos. No que diz respeito aos bens incorpóreos, nós vamos nos remeter ao regramento da propriedade imaterial, né? Mas esse elemento especificamente se preocupa com bens corpóreos, bens móveis e bens imóveis. Também é tratado no artigo 8º da Lei de Introdução. Uma exceção que deve ser levada em consideração, digna de nota, é no que concerne a navios e embarcações e aeronaves. Né? Embarcações e aeronaves. Para as embarcações e aeronaves, não leva em conta o local onde ela está situada.
ou elas estão situadas, mas sim o local onde está a matrícula, no caso de embarcação, e registro, no caso de aeronave. Então, pouco importa se, por exemplo, a embarcação está aqui no Brasil, no Porto de Santos, e surgiu lá um conflito, enfim, não se aplica a lei, o Código Civil brasileiro, nem o Código Marítimo brasileiro, mas sim a norma do local da matrícula dessa embarcação. Por exemplo, se é uma embarcação portuguesa, então nós vamos nos socorrer da normatização de Portugal para solucionar aí eventual conflito referente a essa embarcação. Claro que se eu estiver falando de um conflito envolvendo contrato, aí eu vou me preocupar com outro elemento, né? Aqui eu estou falando com relação à embarcação aeronave propriamente ditas, né? Ela sendo o objeto da relação. Muito bom. O próximo elemento, o de número 5, é o lex loci delite comici. Então, leva em consideração a lei do local onde foi praticado o ato ilícito. Onde foi praticado o ato ilícito. Por óbvio, nós estamos falando aqui de ilícito extracontratual, tá? Extracontratual. Porque o descumprimento de contrato é outro elemento que vai cuidar. Então, a pessoa que encontra-se, por exemplo, o brasileiro, encontra-se fora do país, na Austrália, por exemplo, e lá ele sofre um ilícito civil, né? Um ilícito civil extracontratual, a norma que regirá essa relação jurídica que se formou a partir desse ato ilícito não será o Código Civil, mas sim a normatização de direito privado da Austrália. Tá claro? Tranquilo? Muito bom. O sexto elemento é o lex locus executionis. Bom, aqui considera-se a lei do local da execução do contrato ou de uma obrigação. Então, mesmo que o que é considerado aqui não é, então, o local da celebração do negócio, mas sim onde se desenvolve a relação jurídica, né? Um contrato ou uma obrigação. Esse elemento, pessoal, ele é aplicável também para o direito do trabalho, tá? Nesse aspecto, eu destaco para vocês aí no material a súmula número 207 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? O sétimo elemento é o locus regit actum. Aqui sim, no locus regit actum, eu levo em consideração o local da celebração do contrato. A gente já aprendeu, né, ao longo desses 5 anos de faculdade, um princípio que é parecido, que é o princípio do tempus regit actum, né? Aplicável, por exemplo, no direito processual, que diz o seguinte, né? A norma processual nova aplica-se desde logo aos processos em andamento, exceto para aqueles atos cujo início já foi dado perante a normatização antiga. Então, esse é o tempus regit actum. Aqui nós estamos falando do locus regit actum. Leva em conta o local da celebração do contrato, tá? Ou da constituição de uma obrigação. Então, leva em conta o local da celebração do contrato ou da constituição de uma obrigação. Está lá no artigo 9º, por exemplo, da lei de introdução. E o último elemento de conexão que nós temos previsto é o elemento da autonomia da vontade. Bom, nós já aprendemos em direito contratual
que é possível que as partes escolham um foro, não é isso? Um local para um foro que será competente para dirimir eventuais conflitos que surjam no bojo daquele contrato. Certo? Então, no foro de eleição, escolhe-se um juízo que será competente por vontade das partes. Na autonomia da vontade em direito internacional privado, nós não estamos falando da escolha de um local para a resolução de eventual controvérsia. O que nós estamos falando é que as partes elegem o direito material a ser aplicado em caso de controvérsia. Certo? Então, eu não me socorro, num primeiro momento, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, desses elementos que estão lá do artigo 7º ao 19. Mas sim, nós vamos nos socorrer da cláusula que expressa a autonomia da vontade dos envolvidos naquela obrigação, naquele contrato, para então descobrir qual foi, não o local, mas qual foi o direito material eleito pelas partes para reger aquela relação jurídica. Óbvio, né, que essa autonomia, essa vontade manifestada, ela tem que ser uma vontade livre, não pode ter havido coação, vícios de vontade, aspectos que nós já dominamos. Tá certo? Isso é conveniente para os negócios. A famosa autonomia da vontade. Turma, antes de passar adiante, eu quero saber, tá tudo ok? Tem alguma dúvida com esses elementos? Podemos continuar? Tudo ok, ótimo. Maravilha. Obrigado. Depois, na sequência, então, aí no material, nós encontramos institutos básicos do direito privado. Alguns já falei no último encontro, vou repetir brevemente, né, para que nós possamos, então, adentrar a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Bom, eu falei no último encontro sobre o Instituto da Qualificação, que é uma atividade desenvolvida ela é desenvolvida pelo magistrado, em certa medida ela é pensada para o magistrado da causa. Mas todos nós sabemos que o primeiro juiz, a primeira juíza do caso é o advogado, é a advogada, né? É ele que efetivamente vai proceder à primeira qualificação. Bom, então quando chega lá um caso que seja dotado dessa conexão internacional, não é qualquer caso, né, que nós vamos nos servir do Instituto da Qualificação. Quando chega lá o caso para análise do jurista, ele primeiro vai identificar o objeto de conexão. Repito, que é o Instituto de Direito Material. Casamento, personalidade, sucessões, contratos e assim por diante. Num segundo momento, nessa operação técnica mental que se faz, o jurista vai ter que analisar a presença dessa conexão internacional. E ele o faz mediante análise dos elementos de conexão. Né? Então ele vai olhar lá, por exemplo, casamento e domicílio dos nubentes. Casamento e local da celebração. Tá? Casamento e homologação de divórcio. Quer dizer, a partir de então, conjugando o objeto e o elemento de conexão, o jurista vai poder, com maior certeza, com certeza legal, dizer, olha, nesse caso incide o ordenamento brasileiro. Nesse caso incide o ordenamento alienígena, né? Então, esse Instituto da Qualificação, só para nós reforçarmos, é uma atividade
de análise do caso, cujo resultado é descobrir qual ordenamento jurídico aplicável para o caso colocado sob análise. Pois bem, um outro elemento que nós vimos na última aula foi o elemento da ordem pública, né? Que são aqueles fundamentos, aspectos fundamentais, né? Eu ia falar fundamentos básicos, mas é redundante, né? São aqueles aspectos fundamentais de um ordenamento jurídico. Tem a ver com a soberania nacional e, pasmem, né? Com os bons costumes. No aspecto de que a ordem pública, então, nada tem a ver com paz social, com conflito, com manifestação, quebra-quebra, não é nada disso. Nós estamos falando aqui, então, da proteção do ordenamento jurídico como um todo, de forma que, se houver uma incompatibilidade entre a norma estrangeira e a norma nacional, essa norma estrangeira deve ser afastada, né? Para evitar que haja desvirtuamento da ordem jurídica nacional. Maravilha. Bom, conflito de leis no espaço, eu acredito que vocês devam ter percebido que da explicação desses 8 elementos, os 7 primeiros, o último não tanto, mas dos 7 primeiros elementos de conexão que mencionamos, sempre nós falamos a lei do local, a lei do local, a lei do local. Por quê? Porque é óbvio, nós estamos no campo do conflito de leis no espaço. Então, ou eu aplico a lei do local Brasil, ou eu aplico a lei do local estrangeiro, né? Daí dizer e a repetição da lei do local. Muito bom. Agora, então, turma, eu convido vocês a abrirem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, para que juntos aí nós possamos acompanhar a leitura e a explicação, hoje, pelo menos do artigo 1º, parágrafo 3º, e do artigo 7º, parágrafo 1º ao 8º. Os demais veremos no encontro da próxima aula, né? Artigo 1º, parágrafo 1º, desculpa, não é parágrafo 3º, não. Bom, lá no artigo 1º, parágrafo 1º da lei de introdução, nós encontramos a seguinte disposição. No parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, esse artigo já denota uma conexão internacional, porque leva em consideração a aplicação do direito brasileiro em estados estrangeiros. Quando o estado estrangeiro admitir a aplicação da lei brasileira e uma lei brasileira nova for publicada, ela somente será obrigatória nesse local estrangeiro 3 meses depois. Diferente do caso da lei nova no Brasil, dentro do direito brasileiro, que nós já aprendemos, né, que no silêncio da lei, o prazo é de 45 dias, certo? Então, para que a lei brasileira venha a ser aplicada no estrangeiro, o prazo é um pouco mais dilatado, né? 3 meses. Maravilha. No artigo 7º, nós temos lá 8 parágrafos bem simpáticos, bem bacanas, fáceis de a gente entender, que nós faremos a leitura agora à luz do direito internacional privado. Artigo 7º, caput. Já fizemos a leitura na última aula, vamos de novo. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Bom, olhando para esse caput, nós podemos fazer um pequeno exercício. Primeiro, identificar o objeto ou os objetos de conexão. Quais seriam eles? Começo, personalidade jurídica, nome,
capacidade e direitos de família. Veja, todos esses são institutos do direito civil, certo? Agora, o elemento de conexão. Qual que é o elemento de conexão? É a lei do país em que domiciliada a pessoa. Então, veja, o elemento de conexão aqui é o lex domicili, a lei do domicílio. Então, a pessoa domiciliada na Alemanha se submete ao Código Civil alemão no que diz respeito a começo e fim da personalidade, nome, capacidade e direito de família. Certo? Então, imagina que uma pessoa que é domiciliada na Alemanha é parte, herdeira numa sucessão que está sendo, que foi ajuizada e que está tramitando aqui no Brasil. Para essa pessoa em especial, né, a sucessão, porque leva em conta o direito de família, né, para essa pessoa em especial, será aplicada, então, a legislação alemã, para dizer se ela está dentro de relações familiares e, por conseguinte, pode suceder ou não. Certo? Entenderam o exemplo? Eu vou tentar trazer exemplo em cada um dos parágrafos, tá bem? Para ficar mais fácil de nós enxergarmos. Então, vamos adiante. Eu agora estou olhando ali na outra aba, tá? Se tiver perguntinha, você me dá um toque, escreve aí no chat que a gente vai respondendo. Maravilha. Então, a gente também percebe, né, que o artigo 7º, ele pega o elemento do domicílio que é classificado como um elemento de ordem pessoal, né? Lá naquela classificação que fizemos agora há pouco. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Isso é assunto que vocês já viram com a professora Carla. Impedimentos dirimentes, lá do artigo 1521, né? E as formalidades da celebração, quanto a se for realizado em prédio público, número de testemunhas, prédio privado, portas abertas e outro número de testemunhas e assim por diante. Pois bem, veja que o parágrafo 1º, ele não se importa com a origem do casal, né? E sempre com a ressalva que aqui entendam a palavra casal da maneira mais ampla possível, né? Muito bom. Nesse aspecto, turma, imagina que um casal de franceses resolve vir ao Brasil para celebrar o seu casamento, realizar o casamento aqui. Por exemplo, no Rio de Janeiro, cidade turística, com belas paisagens. Só que esses franceses são irmãos. Sendo irmãos, eles não poderão realizar o casamento aqui no Brasil, porque incide o impedimento dirimente, né, que causa nulidade, impede efetivamente a concretização do matrimônio, previsto lá no artigo 1521 do Código Civil. Aí você pode dizer, professor, mas eles são de outra nacionalidade, eles são de outro país, eles vieram aqui só para realizar o casamento. Então, mas é justamente para evitar que a ordem pública brasileira seja afrontada, porque se brasileiros que celebram casamento aqui se submetem a esses impedimentos, por que não os estrangeiros que vêm realizar o casamento aqui submeterem aos mesmos impedimentos, né? Na verdade, permitir esse casamento contra impedimentos e afrontando formalidades da celebração seria vilipendiar
a própria soberania nacional, o próprio ordenamento jurídico brasileiro. Tá certo? Ótimo. Os parágrafos 2º e 3º, né, eles vão mencionar aí nubentes e domicílio com relação a tanto quanto a celebração, quanto o pós-celebração. Veja lá, ó. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros. Então, aqui o código, a lei de introdução, ela é bem expressa, né? Ela está falando de estrangeiros, não está falando de nacional brasileiro. Casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. O que esse finalzinho quer dizer? Suponha que os estrangeiros são vou usar o nome dos países só para ilustrar, né? Um estrangeiro é da Argentina e o outro estrangeiro é do Chile. Mas eles estão em território brasileiro e querem casar imediatamente. Não quer esperar mais nada. Então eles podem tanto procurar uma autoridade celebrante brasileira, não há problema nenhum, e também podem procurar uma autoridade celebrante no consulado argentino ou no consulado chileno. Certo? Entenderam isso? Por quê? Porque as repartições consulares e diplomáticas também atuam como verdadeiros cartórios de registro civil. Nesse aspecto, portanto, é possível. E o parágrafo 3º vem lá com a complementação. Veja, tendo os nubentes domicílio diverso. Tendo os nubentes domicílio diverso. E aqui, quando nós falamos domicílio no estrangeiro, domicílio no planeta, né? Regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, vamos continuar usando esse exemplo, onde um nubente é da Argentina e outro é do Chile. Show! Fizeram o casamento, realizaram bonitinho e foram ter o primeiro domicílio no Uruguai. Certo? Eventual invalidade do matrimônio será analisada à luz da legislação uruguaia. Nem argentina, nem chilena, nem brasileira, onde o casamento foi realizado. Mas sim da legislação uruguaia, que é a lei do primeiro domicílio conjugal. Certo? Professor, mas o que isso afeta? O que me interessa esse pessoal? Sim, professor. Nós vamos chegar lá. Ó, vamos ver se eu consigo complementar para ajudar o entendimento. Você pode estar se perguntando aí no conforto do celular, né? Ué, esse casal passou aqui só para casar e depois foram morar no Uruguai, tô nem aí para eles. Mas suponha, porque daí tem os desdobramentos, né? Porque se parar aí o exemplo, realmente, cada um para o seu canto. Mas suponha que o cônjuge argentino trabalha no Brasil e aqui está residindo e, por consequência, domiciliado e, eventualmente, quer alegar essa invalidade do casamento. Né? Lembra das causas de invalidade? Ele descobre, depois do casamento, que o outro cônjuge ou a outra cônjuge tem, vamos usar um exemplo do Código Brasileiro, né? Tem uma enfermidade incurável que vai ocasionar sua infertilidade, por exemplo. E daí o sujeito fala, bom, se eu soubesse disso, eu não teria casado. Como eu estou aqui no Brasil, eu já vou pedir aí a declaração de invalidade desse casamento, é aqui no Brasil mesmo. Casei aqui, também vou pedir o desfazimento do casamento aqui. Então, o juiz brasileiro
vai fazer aquela operação. Primeiro ele olha o objeto de conexão, direito de família. Já faz um tiquezinho lá no checklist dele. A segunda operação que ele vai fazer é o elemento de conexão. E daí ele vai se servir do artigo 7º, parágrafo 3º, e vai chegar à conclusão inexorável, porque legal, porque por determinação legal, que deve ser aplicado o direito uruguaio, que é o domicílio, não da nacionalidade dos cônjuges, não da celebração do casamento, mas sim do primeiro domicílio conjugal. Portanto, um juiz brasileiro julgará uma causa de família referente à invalidade do casamento, tendo por base a legislação dos nossos vizinhos uruguaios. Melhorou agora? Sim, professor. Pois não. Não, ok, sextou já. Entendi. Mas você entendeu, Stefania? Perfeito, entendi. Falei, já pode sextar, sextou. Não, nós temos ainda um tempinho juntos aí, porque nós vamos ficar uma semana sem se ver, então vou aproveitar até o último minuto hoje. Vou ficar com saudade, professor. Eu também. Eu também. Falta só mais alguns parágrafos e a gente já termina. Parágrafo 4º, então. O regime de bens, veja que são sempre institutos de direito de família, né? O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio. Agora, se o domicílio for diverso, se cada um tiver domicílio, que é o nosso exemplo ainda, um nubente argentino, um nubente chileno, aí nós vamos aplicar do primeiro domicílio conjugal. Turma, eu quero que vocês levem em consideração sempre que o Poder Judiciário brasileiro vai ter que ser provocado, né? Por uma questão de lógica, princípio da inércia e tudo mais. Não é o juiz que vai sair catando aí no jornal ou em página de fofoca que tem gente divorciando e vai sair aplicando direito. Óbvio que não é isso. Mas, se esses nubentes, agora cônjuges já, né, chegarem a trazer a causa ao juiz brasileiro, é que ele vai fazer toda essa operação, tá? Então, ele olha lá, bom, o objeto, regime de bens, tranquilo. Olha o caso concreto. Bom, os nubentes têm domicílio diverso. Um é da Argentina, outro é do Chile. Mas eles têm o domicílio conjugal, que é o primeiro domicílio conjugal, que é Uruguai. Então, o juiz vai aplicar, nesse nosso exemplo, para os regimes de bens, também a lei do primeiro domicílio conjugal. E por que a lei de introdução fala o primeiro domicílio conjugal? Porque o que impede deles terem o primeiro domicílio no Uruguai, ficarem 3 anos e depois mudarem para os Estados Unidos? Né? E vamos além. É um casal meio nômade, né? Dos Estados Unidos, depois eles mudaram para o Canadá. Pouco importa os lugares para onde eles mudaram depois. O que a lei manda aqui aplicar é o primeiro domicílio. Será, no nosso exemplo, a lei uruguaia. Certo? Maravilha. Então, agora o parágrafo 5º. O parágrafo 5º é interessante porque ele trata do estrangeiro casado estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, que é um documento, né, que atesta que o sujeito é naturalizado, se apostile. Apostile é o mesmo que seja verbado, né, ou seja observado, faça ali uma anotação. Se apostile é o mesmo
No quê? No decreto de naturalização, a adoção do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né, no Brasil, respeitados os direitos de terceiros e dada essa adoção ao competente registro, aí são consequências lógicas, tem que registrar para dar publicidade. Então, veja, esse estrangeiro de um país X qualquer, que é casado, e aqui a lei não exige que seja casado com um brasileiro ou com brasileira, né? Só fala que o estrangeiro é casado e obteve nacionalidade brasileira por naturalização. Quando ele passa a ser um brasileiro naturalizado, se o outro cônjuge, a outra cônjuge, expressamente aceitar, pode haver uma alteração no regime de bens para constar agora o regime da comunhão parcial. Então, é uma possibilidade de alteração do regime de bens quando da naturalização de um estrangeiro casado. Tranquilo? Muito bom. O artigo 6º, embora ele seja um tanto quanto extenso, ele é de fácil compreensão. Tá? O artigo 6º estabelece o seguinte, e aqui o artigo 6º versa já sobre o divórcio. Então, nós já casamos esse casal, né? Nós já vimos aí algumas questões pós-casamento e agora nós vamos para o divórcio deles. Só que aqui tem alguns requisitos. O divórcio realizado no estrangeiro. Então, esse é o primeiro dado. O divórcio aconteceu lá fora. Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros. Então, eu tenho uma exigência legal de que, no mínimo, um dos cônjuges seja brasileiro. Certo? Então, esse divórcio no estrangeiro, onde pelo menos um dos ex-casados é brasileiro, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Qual sentença? A sentença do divórcio que foi proferida lá no estrangeiro, né? Então, essa é a regra. Vamos ficar aqui por enquanto. O casal se divorcia no estrangeiro e aquele cônjuge ou os cônjuges brasileiros que tenham intenção de ver essa decisão de divórcio estrangeira ser homologada no Brasil, só pode submeter essa decisão ao STJ para homologação depois de 1 ano que a sentença foi dada. Você deve estar se perguntando, por que esperar 1 ano? Porque lembra que a legislação, a lei, ainda tem uma esperança de que esse casamento possa ser reatado, né? Então tem esse ano inteiro para os cônjuges pensarem, atualmente refletirem a respeito da decisão que estão tomando. Tudo bem. Agora vamos para a exceção. Salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo. Ou seja, por 1 ano também. Então, lá no estrangeiro teve separação judicial por 1 ano e divórcio. Nesse caso, pessoal, o STJ pode homologar imediatamente a sentença de divórcio proferida no estrangeiro. Por quê? Porque esse lapso de 1 ano para reflexão, ele já aconteceu lá fora quando da separação judicial por 1 ano. Tá certo? Então, o casos em que a homologação produzirá efeito imediato, então não precisa esperar 1 ano, obedecidas as condições estabelecidas para eficácia de sentenças estrangeiras, no país. Nós vamos ter um encontro todinho dedicado para a homologação de sentença estrangeira, tá? Aí tem, né, uma disposição genérica que foi enxertada aí em 2009. O STJ, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado
decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras, de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Isso aí é uma abertura para que divórcios estrangeiros ainda não apreciados pelo STJ possam, então, serem levados até a corte para sua análise e eventual homologação. Show de bola? Parágrafo 7º. Isso aqui esse dispositivo é um pouco anacrônico, nós vamos ver por quê. Não fala abandono do quê? Deve ser abandono do lar, né? Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Veja, falar de chefe de família em pleno 2020, quer dizer, tá errado, tá fora de tempo, tá muito anacrônico. Então, eu sugeriria que a leitura mais adequada é a seguinte: o domicílio dos cônjuges, né, se estende aos filhos não emancipados. Porque nós vivemos hoje uma ideia de igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Então não existe mais figura do chefe de família, não existe mais pátrio poder, não é verdade? Agora, é claro que no caso do tutor e do curador, o domicílio do tutelado e do curatelado segue, né, o dos seus responsáveis legais. Tá bem? Agora, um outro exemplo rápido, né? Os cônjuges são divorciados, por exemplo, ex-cônjuges, agora divorciados. Um tem domicílio nos Estados Unidos e aguarda do filho menor, incapaz, não emancipado. E o outro cônjuge mora na Itália e exerce aí um direito de visita. É claro que o domicílio desse filho menor, desse filho incapaz, será o domicílio do genitor que tem a sua guarda, né? No nosso exemplo aí, nos States. E o parágrafo 8º, para nós encerrarmos, bem fácil, bem tranquilo de entender, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Como eu tinha dito no começo da aula, veja como que existe uma certa confusão. Primeiro, para nossas aulas de Direito Civil 1, que o Código Civil não admite que a pessoa não tenha domicílio. Na verdade, aqui, por outro lado, existe essa confusão conceitual. Fato é que nós podemos extrair desse artigo o seguinte: nós podemos considerar, para aquela pessoa que tenha múltiplos domicílios, qualquer um nos quais ela seja encontrada. E a ideia de não ter domicílio, na verdade, me parece que o legislador quis dizer quando não tiver residência, né? De uma maneira ou de outra, sempre nós consideraremos o domicílio o lugar da residência ou onde for encontrado. Pessoal, como é que tá aí? Alguma dúvida? Estamos juntos? Estamos falando a mesma língua? Tudo em ordem? Sim. Tá show, professor. Material top. Tudo ok? Tá. Tudo ok, professor. Então, eu vou dar um encontro por encerrado. Beleza. Vou dar um encontro por encerrado.